Seguindo então na parte 2 do vídeo, depressão e vidas passadas, quando uma pessoa vem fazer regressão, porque ela está depressiva, nós vamos acessar, né? Quando a pessoa faz regressão, ela mesma vai fazer o acesso tanto desse material passado, traumático, quanto a vivência gestacional e o parto, os primeiros meses de vida, os primeiros anos de vida. E aí ela vai encontrar esse material que eu citei no vídeo anterior e vai tratar essas encrencas com esses pais. Essa pessoa vai perceber que ela também feriu aqueles que hoje são seus pais. Ela vai regredir para o momento dos meses gestacionais, aí primeiro, segundo, terceiro, o paciente sabe, percebe, né? Quando eu pergunto, se o paciente diz, eu estou aterrorizada na barriga da minha mãe, e eu pergunto, que mês de gestação você está? 4º mês. E aí nós começamos a conversar sobre isso e é possível tratar aquele feto que estava aterrorizado e que ficou cindido da personalidade atual, ficou separado da personalidade atual, que nasceu, cresceu, se desenvolveu e hoje é uma pessoa, é um adulto, mas aquele feto aterrorizado, apavorado com a possibilidade de nascer e de todos os enfrentamentos com os quais vai ter que lidar, aquele feto fica vibrando no campo mental dessa pessoa. Então, na regressão, nós vamos conversar com esse bebezinho. E o adulto vai cuidar dessa parte tão frágil. É uma parte frágil do adulto. Pode estar no 4º, 6º mês de gestação. Pode ter um mês após o nascimento. Junto com o trabalho, no caso da terapeuta, né? Que eu faço essa parte, o próprio paciente também acolhe, cuida e compreende por que se sente da forma que se sente e pode então acolher, e aí nós fazemos através de pulsos magnéticos que essa parte, como feto ou como bebê recém-nascido, chegue até a idade atual do paciente. E nesse processo de chegar, por exemplo, nós vamos tratando toda a gestação, vamos passando pela gestação e o paciente vai parar no momento e vai me dizer, no 6º mês teve algo que me assustou. E aí nós vamos cuidar, entender o que aconteceu no 6º mês de gestação e no parto, enfim. E o bebê recém-nascido também, nos primeiros anos de vida. Quando nós vamos fazer esse bebê, por exemplo, de 2 meses, chegar à idade adulta, a idade que o paciente tem, nesse percurso até chegar a essa idade, muitas vezes existe um momento onde é preciso interromper a sequência dos anos que vão passando e aí o paciente me fala, aos 14 anos eu não estou bem. Eu não estou bem e aí nós vamos entender o que aconteceu e é acessado não só aquilo que o paciente se lembra, mas é acessado o inconsciente, que é onde está toda a complexidade do quem nós somos está no inconsciente. Aquele exemplo do iceberg que você conhece, a ponta e embaixo aquele pedação enorme representando o inconsciente. Então nós vamos passando por essas fases e enquanto não estiver tudo melhor compreendido até chegar à idade adulta,
nós vamos nos detendo juntos, terapeuta e paciente, e tratando. E isso acontecendo em várias sessões. Dessa maneira, nós vamos fazendo uma varredura no desenvolvimento dessa pessoa. E aí, aquilo que é causa da depressão, o medo, o desencontro com os familiares, e inclusive tem um fator, além do que eu coloquei no vídeo anterior, que é a questão do desencontro, do vivências de ódio com aqueles que são os pais hoje, nós temos também como causa da depressão na vida atual muitas vivências de luto. Vidas onde as várias personalidades do paciente atual, da ponta física, como nós chamamos, passou por inúmeras perdas contundentes, tristes demais. Situações, às vezes, de catástrofes da natureza, onde teve inundação, soterramento, perda de filhos, perda de parceria amorosa por morte mesmo, em batalhas, como eu disse, em catástrofes da natureza. E vai ficando uma marca de luto. E aquilo, mesmo que essas personalidades já recebam tratamento no mundo espiritual, um tanto desse material pode chegar à ponta física hoje. E se ela está junto das mesmas pessoas, ou se ela vive situações parecidas, nasce no mesmo país, onde viveu 2 ou 3 vidas com esse conteúdo, às vezes ela vai ter a mesma profissão hoje. São pontos que conectam o paciente com aquela dor vivida várias vezes. E muitas vezes, quando a pessoa hoje chega na idade onde, numa vida passada, houve um tremor de terra, houve uma catástrofe, houve uma invasão e ela perdeu a vida ou perdeu entes queridos, quando ela chega hoje naquela idade, ela começa a manifestar um quadro depressivo. E aí não existe um fator desencadeante que possa ser muito considerado na vida atual. Sempre tem um fator desencadeante na vida atual para o início de um quadro, especialmente o quadro depressivo. Mas às vezes esse fator desencadeante ele não é tão potente para deixar essa pessoa num estado de tanta entrega, de tanta desistência da vida. E aí quando nós voltamos, nós vamos encontrar fatores desencadeantes de séculos atrás, né? Então, inúmeras são as causas em vivências anteriores e é possível sim, com um tratamento que vai acontecendo, né, regularmente, porque terapia de vidas passadas é uma terapia, não é uma mágica. Também o paciente vai precisar fazer a sua parte, o seu trabalho interno, né? As sessões acontecem, mas isso não livra o paciente de fazer um trabalho interno, de desejar a mudança, de buscar em si recursos internos para sair daquele estado. A partir da elaboração desses lutos anteriores, dessas contendas familiares anteriores, passa pelo processo do perdão daqueles com quem ele convive hoje, perdão em relação aos pais, especialmente a mãe, né?
Então é todo um trabalho interno, por isso é um processo. Eu vou aproveitar também para falar disso nesse vídeo. As pessoas às vezes pensam que como é terapia regressiva, se eu fizer 2 sessões já vai estar tudo resolvido. Não, é uma terapia. Se você vai a uma terapia tradicional, né, com um psicólogo, 2 anos, 3, por que que na terapia regressiva as pessoas têm a ideia de que vão fazer 4, 5 sessões, pronto, acabou, resolveu? As pessoas que obtêm resultados e que fazem mudanças consideráveis em suas vidas, a partir da mudança interna, que tudo está dentro, fora é um reflexo do que está dentro, é porque puderam se dedicar a esse trabalho, se entregaram ao trabalho sem pressa de que termine logo, sem pensamento mágico, vai acontecer algo surpreendente, essa técnica vai fazer uma mágica e em poucas sessões está tudo resolvido. Nem na captação psíquica é assim e nem na terapia regressiva. É importante um tempo de relacionamento até com o terapeuta, principalmente na terapia regressiva, onde as nossas conversas ajudam com que esse paciente possa também fazer essa costura de todas essas partes e aí nós vamos construindo juntos uma grande, linda colcha de retalhos e ele vai poder usar, né, tudo que estava separado e cindido dentro dele milenarmente, forma algo que ele pode usar como uma colcha de retalhos, pode ser usada para aquecer, para envolver, né? Eu acho interessante essa analogia com a colcha de retalhos. Ele vai poder usar seus recursos de outra forma, ele vai poder aumentar a sua autoestima e ver beleza em si e ver saúde em si, a partir da integração de todas essas partes tão diferentes, porque temos tantas e tantas vidas. Então isso pede tempo, sim, pede dedicação, pede investimento. Mas é um investimento não só em nós mesmos. Isso é muito importante dizer. O investimento de uma terapia regressiva, especialmente, uma terapia tradicional também, mas as regressivas, né, a captação e a terapia regressiva, elas vão alcançar um fundão da gaveta, como eu já falei num vídeo. E isso é um benefício para o espírito, para a evolução do nosso espírito. Então, aquilo que eu resolveria nas próximas 3 vidas, eu posso ter mais facilidade, condição interna para resolver nesta vida. E aí eu dou um salto. E minha próxima existência física, seja no planeta Terra ou onde for, eu vou estar com um recheio mais consistente. Vou estar mais conectado à minha essência divina, porque eu me libertei de apegos, de ódio, de desejo de vingança, de egoísmo. Estou mais próximo da centelha divina que me habita. Essa é a proposta dessas terapias. Eu deixo um grande abraço já, agradeço você ter me ouvido até aqui. Se você ficou com alguma dúvida e precisa de algum esclarecimento, por favor, deixe seu comentário e na medida do possível eu vou respondendo. Lembrando novamente, conheça os vídeos do canal se você gosta, se inscreva para receber os próximos e compartilhe os vídeos. Até o próximo!